Diz assim em Gálatas capítulo 5, versículo 16: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Tua palavra foi lida, aplica em nossas vidas, nossos corações, através do Teu Espírito Santo, Pai, e ilumina nossa mente em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos lembram que os cristãos da Galácia, nossos irmãos, estavam sendo perseguidos pelos falsos pregadores, pelos falsos mensageiros do Evangelho, porque eles estavam colocando um outro Evangelho naquilo que Paulo havia pregado e ensinado. E Paulo fala assim, se alguém pregar um outro evangelho que não seja o evangelho de Cristo, é anátema, é maldito. E agora Paulo vai discorrer nessa carta ensinando, e chega agora nesse capítulo 5, você lembra que eu falei do versículo 1 até o versículo 12 sobre a liberdade cristã, e o verso 13 ao verso 15, nós falamos exatamente sobre o chamado de Deus para nós cristãos. E hoje, com a ajuda de Deus, eu quero compartilhar com você, nesse culto de Santa Ceia, que é propício. Deus escreve certos por linhas certas. Eu nunca imaginei, irmãos, que essa mensagem cairia justo no culto de Santa Ceia. Jamais passou pela minha cabeça. Jamais. Mas Deus escreve certos por linhas certas. Essa mensagem é para nós ingerirmos ela e ficarmos pensando em nossa vida. Então eu quero meditar com você, com a ajuda de Deus, sobre um título bastante propício para nós. Viver cristão não é de aparências. O viver cristão não é de aparências. Eu posso enganar os irmãos, mas eu não engano Deus. Você pode enganar quem você quiser enganar, você pode enganar. Mas o Criador ninguém engana, irmãos. Ninguém engana. E nesse texto nós vamos aprender exatamente sobre isso, que o viver cristão não é de aparências. E Paulo vai ensinar exatamente isso aqui. Porque quando Paulo diz assim, digo porém, andai em espírito, verso 16. Digo porém, andai em espírito. Por que Paulo está dizendo isso? Essa frase introdutória do apóstolo, ela não é apenas formal, ela é direcionada por um problema que estava acontecendo. Ela serve para explicar aquilo que já foi dito, como os cristãos deveriam viver. Eles estavam deixando de obedecer o ensinamento de Paulo, o ensinamento do Evangelho, e querer colocar na prática de vida o ensinamento judaizante. Paulo fala assim, opa, espera aí. O caminho não é por aí não. É o que eu sempre falo, irmãos. As pessoas querem mudar o Evangelho, mas o Evangelho não pode ser mudado. Porque se nós acrescentarmos qualquer coisa na Bíblia, a palavra de Deus diz que será tirado de nós. Se nós acrescentarmos a mesma coisa, nós vamos sofrer as consequências. Então essa frase introdutória do apóstolo não é apenas formal, ela serve para explicar aquilo que já foi dito, já foi ensinado. Olha, quero dizer, digo porém, andai em espírito. A lei não obrigava as pessoas a andarem espiritualmente.
Elas tinham que andar conforme os preceitos de Moisés. Mas o Evangelho é diferente. O Evangelho exige um compromisso espiritual com Cristo. Então isso aqui é um apelo pessoal aos seus leitores de toda a época. Porém, veja, digo porém, andar em espírito. Isso aqui é um apelo pessoal aos leitores de toda a época, andar em espírito. Você é evangélico, você é cristão, então ande em espírito, não anda na carne. E que mais eu aprendo nisso aqui, irmãos? Andar em espírito é a vida espiritual em contraste com andar na carne. Eu não posso ser cristão e fazer o desejo da minha carne. Eu não posso ser cristão e andar como o mundo anda. Não é questão de ser radical, veja bem, como arcaico, nada disso não. Mas existe um padrão cristão. Eu não posso ser cristão e andar como o mundo anda. Por que isso? Porque aonde vai estar o meu testemunho de vida cristã? Se nós somos a luz do mundo, luz é colocada para clarear, para iluminar. Nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Então o andar em espírito é a vida espiritual em contraste com o andar carnal. Eu não posso andar como as demais pessoas, mas eu não posso ter amizade com quem não é cristão. Não estou dizendo isso, não estou dizendo isso. Pelo contrário, você tem que ter amizade para você evangelizar ele. Você não pode andar como ele anda e nem seguir os passos dele, porque os nossos passos, veja bem, tem que deixar marcas firmes para outros seguirem nossos passos para os céus. Não esqueço nunca uma criancinha de 6 ou 7 anos na época, ela escreveu no Dia dos Pais, né? As tias da departamento infantil pediram para cada um escrever o que queria de seu pai, e a menina colocou assim: papai, caminhe firme, porque eu estou seguindo os seus passos. Eu fiquei assustado com aquilo, e é uma realidade, irmãos. Papai, ande firme, porque eu estou seguindo seus passos. A mesma coisa somos nós. Nós não podemos viver e andar com as pessoas do mundo. Nós podemos até, veja bem, estar nesse mundo com as pessoas, mas não conviver da maneira que elas convivem, porque, irmãos, a coisa é complicada, hein? Andar em espírito é a vida espiritual em contraste com o andar carnal. Veja bem, você já pensou a igreja andar do jeito que o mundo anda aí? Irmãos, não cabe bem a noiva de Cristo. Nós não podemos esquecer disso, nós somos a noiva de Cristo. A noiva tem um compromisso com o noivo, porque se a noiva não tiver um compromisso com o noivo, não vai dar casamento. E qual é o nosso casamento? É arrebatamento. Se nós quisermos ser arrebatados, nós temos que andar de acordo com o querer do noivo. O noivo manda em nossas vidas. O que mais eu aprendo nesse versículo 16? Quando andamos no Espírito, jamais satisfaremos o desejo da carne. Veja bem que Paulo coloca aqui, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Quando andamos em espírito, jamais satisfaremos o desejo da carne. Porque, irmãos, não queira você ser um super crente, não. O Dr. Lloyd Jones sempre dizia uma coisa, e eu gosto muito dessa frase: você talvez não lembre do gigante que você tem adormecido dentro de você, que é o velho homem. Você talvez não se lembre do gigante adormecido dentro de você, que é o velho homem. A qualquer momento ele pode explodir como um vulcão. E você perde a sua razão, e você perde até a sua salvação, por um momento de não ter a ação do Espírito na tua vida. É por isso que Paulo deixa bem claro aqui, digo porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Quando andamos no espírito, não somos dominados pelas paixões carnais. Irmãos, quando andamos em espírito, as paixões carnais não têm domínio sobre nós.
Poderão até vir. Você não pode proibir um passarinho de sentar na sua cabeça, não. Agora você não pode deixar ele fazer o ninho na sua cabeça. Você pode até ter imaginação, mas as imaginações não poderão criar asas. Porque quando você começa a criar asa, eu lembro uma vez que sabe, quando você é jovem, né? E você naquela euforia de você fazer o melhor. E eu trabalhava numa empresa e tinha um chefe que ele era, sabe, aquele tipo do cara arrogante, prepotente, o que você pensar, o camarada era. E teve uma certa discussão com ele, e eu fui para casa, e eu maquinando assim, eu vou chegar lá, vou pegar uma picareta, eu vou dar uma na cabeça daquele cara, aí você pensa aquele monte de coisa, né? Aquele monte de coisa. Aí chega a minha saudosa sogra em casa, né? Tudo bem, irmão João, tudo bem? Tudo bem. Assim, Jesus é bom, né? Acabou com a minha tese, né? Acabou com a minha tese de matar. Irmãos, não deixe as suas imaginações criarem asa. Busquem Jesus Cristo para eliminar os pensamentos. Eles virão, irmãos, vem. Pensamento ruim é o que mais vem, mas o Espírito Santo é o nosso bálsamo para nos dar nesse momento o refrigério e eliminar das nossas mentes todos os maus pensamentos. Então, quando andamos no Espírito, nós somos dominados pelas paixões da carne. A carne dá paixão para você trabalhar contra o Espírito, mas o Espírito dá subsistência para você vencer a carne. Agora o versículo 17 pode dizer assim: porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem-se uns um ao outro, para que não façais o que quereis. O que eu aprendo aqui, irmãos? A oposição entre a carne e o Espírito, ela é notória na vida de qualquer cristão. Hoje de manhã, na minha consagração, Santa Ceia, você tem que jejuar alguns dias da semana. E hoje de manhã, eu estou tocando trombeta, estava jejuando, e aquele comprou uns pão ontem à tarde, e sobrou uns 2, 3 pão lá. Eram umas 9 e pouco da manhã, mas aquele pão entrou no meu nariz. Mas que pão cheiroso! Eu nunca senti cheiro de pão, irmãos. Mas que pão cheiroso! Aquilo me deu uma fome. Rapaz, eu falei, meu Jesus da glória. Rapaz, dá a impressão que nesse momento a sua carne, né? Você pegar um pão daquele, você come ele num bocado só. Mas, irmãos, se você tem o Espírito Santo dominando a sua carne, você vai dominar a carne. Se não, você não resiste, irmãos. Não resiste. Você já pensou você, vontade de comer pão? Mas não é vontadinha, não. É vontade que dá, sabe? Fala, meu Deus do céu, que negócio é esse? Mas é a carne, irmãos. A carne, ela luta contra o Espírito. Ela luta e ela leva você à derrota. A carne leva você à derrota. Ela luta de uma maneira que ela quer fazer de você, ela quer subjugar você à vontade dela. O Espírito quer subjugar você à vontade de Deus, mas a carne quer fazer você ser subjugado pela vontade dela. Então Paulo diz aqui, olha, essa oposição da carne e do Espírito. Existe entre nós uma oposição direta entre a carne e o Espírito. Essa imposição, essa guerra, é uma guerra. Os irmãos, eu passei algum tempo atrás, uns anos atrás, o livro do Atmani, o Homem Espiritual, né? Quem leu aí o livro do Atmani, o Homem Espiritual? A irmã leu? Irmãos, o Atmani, naquele livro, o Homem Espiritual, e tem um outro dele também, que eu não lembro o título agora, é o Homem Espiritual, e tem um outro também. Isto, Deus abençoe a vitória. Procure ler, baixe aí, você baixa no Google esse livro, procura ler, que você vai ver a guerra que você tem dentro de você. E o Atmani pode dizer isso, hein? Ele pode dizer isso, porque ele morreu como servo de Deus. Sabe como é que ele morreu, né?
O Atmani, segundo a história, a morte dele foi terrível. Morreu lá na prisão da China, sofrendo barbaridade, mas não negou o Senhor Jesus Cristo. Então o homem espiritual, lá dentro de você, nessa guerra, essa oposição entre a carne e o espírito, é uma guerra direta, é uma batalha. É uma batalha. Então você tem que ter a ajuda de Deus para você vencer. Senão você não vai vencer de maneira nenhuma. A carne luta pela concupiscência. Olha só, a carne luta para você pecar. O espírito luta para você ter comunhão com Deus. Olha que guerra deve ser essa dentro de nós. A carne querendo que você peque, e o espírito querendo que você tenha comunhão com Jesus. Pensa numa guerra. E tem uma coisa, alguém vai vencer. E quando a carne vence, vem a nossa derrota. Mas quando o espírito vence, aí vem a nossa vitória. É isso que Paulo está dizendo aqui, irmãos. É nessa guerra tem um vencedor. E esse vencedor tem que ser Jesus. Jesus nunca perdeu batalha. Mas nós perdemos pela nossa incapacidade de pensar no melhor para nós mesmos, porque a carne leva os cristãos à prática pecaminosa, mas o espírito, a vida é com Deus. Olha o versículo 17 aqui: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e essas opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Paulo pensando nisso, miserável homem que sou, o que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero, eu estou determinado a fazer. Lá em Romanos capítulo 7, olha a guerra que nós temos dentro de nós. Se você não se precaver espiritualmente, uma hora você vai ceder. Não tem bom, irmãos, não tem bom. É por isso que Jesus Cristo falou: não vos deixarei órfão, não, voltarei para vós mesmos. Eu não vou deixar vocês sozinhos, porque sozinhos vocês não vão ganhar batalha nenhuma. Mas Jesus voltou para nós através do Espírito Santo, para nós sermos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém, irmãos? Então o Espírito Santo é mais poderoso que a carne. Mas agora acontece o seguinte: ele fica ao desejo do cristão. O Espírito Santo é mais poderoso que a carne, mas ele fica ao desejo do cristão. Ah, quando Deus quiser, Deus quer, mas eu quero. A questão é essa: quando Deus quiser, Deus quer, mas eu quero. Eu quero ter uma vida com Deus. Irmãos, quanto mais você se aproximar de Deus, melhor é para a tua vida espiritual. Melhor, mais alegria, mais gozo, mas você vai enfrentar mais problemas. Porque você vai lutar triplicadamente. Você vai lutar triplicadamente. Então o Espírito Santo, ele é mais poderoso que a carne, mas fica o desejo do cristão. Então, o versículo 17 aqui, quando Paulo fala assim, ó: e esses se oponham uns ao outro, e para que não façais o que quereis, que eu aprendo aqui: onde existe conflito, uma das partes irá perder. No interior tem muita demanda de negócio de divisa de terra, porque aqui é minha divisa, não, aqui é minha, né? Aqui em São Paulo também tem alguns terrenos aí, né? Aí vai lá para o juiz lá. Aí manda lá o agromensor, né, medir lá, mede e tal. Aí vai dar o veredito lá. Alguém vai perder. É desse jeito que acontece com a nossa vida cristã. Se a nossa vida cristã for regada pela carne, a nossa derrota já está determinada. Mas se ela for regada pelo Espírito, a nossa vitória já está também determinada pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Que mais eu aprendo aqui nesse versículo 17? O Espírito Santo e a carne são adversários irreconciliáveis. Não existe concordância e não existe comunhão.
Não, não tem negócio. O Espírito Santo e a carne não tem conciliação, são irreconciliáveis. Ou servimos um ao outro, é aquele que Pedro fala. Pedro fala, de quem alguém vencido do tal, se torna o Senhor. E Jesus falou, não podemos servir a dois senhores, nem a Deus e a Mamon. A mesma coisa é a questão da vida espiritual. O Espírito Santo e a carne são adversários irreconciliáveis. Não existe comunhão nem concordância. A carne pede para você fazer a coisa errada. O Espírito pede para você fazer a coisa certa. Irmãos, pensa como deve ser essa luta lá dentro do Espírito Santo, com as nossas vontades. Que luta terrível e tremenda que o Espírito tem com muitas pessoas. Que mais eu aprendo aqui agora no versículo 18? Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Guiados pelo Espírito. O Espírito Santo é o único guia que os cristãos devem submeter-se. Não era os mandamentos da lei. Mas agora Paulo fala assim, ó, se sois guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei, vocês são guiados pelo Espírito. Vocês não precisam obedecer os mandamentos, como diz lá em Colossenses, sábado, lua nova e tantas coisas mais, como hoje se coloca na igreja, judaizando as igrejas. Vamos guardar a festa do tabernáculo, fazer isso, fazer aquilo. Não, somos guiados pelo Espírito. Não estamos mais debaixo da lei. Não existe mais aquelas regras antigas, existe tudo novo. É a nova aliança, está aqui, o corpo e o sangue do Senhor, é a nova aliança, fazemos isso em memória do Senhor. Então o que eu aprendo aqui com isso, irmãos? Veja bem, guiados pelo Espírito Santo, o Espírito é o único guia que o cristão deve submeter-se e nada mais. Se eu me submeter ao Espírito Santo, com certeza eu vou ter vitória na minha vida espiritual. Agora, se eu submeter à vontade da carne, ou ao legalismo de algumas religiões, irmãos, eu vou estar sofrendo as consequências, porque eu vou sucumbir na minha vida de regra, fé e prática. Então nesse versículo 18, a oposição não é entre o Espírito e a carne, mas entre o Espírito e a santa lei de Deus. O Espírito não quer que você obedeça a lei no seu ritual. Não é a lei civil, não é a lei de Deus, mas é a lei cerimonial. Guardar sábado, lua nova, matar pombinho, matar cordeiro, nada, porque o sangue de Cristo já fez tudo isso por nós. Então esse versículo aqui mostra para nós exatamente que o Espírito Santo é contra as práticas, veja bem, de fé, em oposição àquilo que Jesus Cristo determinou para a igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Então nós somos o corpo de Cristo, Ele é o cabeça, e nós temos compromisso com Ele, através do Espírito Santo. A lei é o sistema legalista. O Evangelho é o sistema espiritual. Você nasce da carne, é carne, mas quando você nasce do Espírito, você é Espírito. O evangélico vive numa dimensão espiritual. Ele vive neste mundo, nesse planeta Terra, pisando na terra, mas ele vive uma vida espiritual. O que mais eu aprendo aqui nesse versículo 18? O Espírito Santo é a antítese tanto da lei quanto da carne. Ele não suporta nenhum nem outro. Ele é contra a lei e contra a carne. Ser guiado pelo Espírito Santo é sinal de filhos de Deus. Lembra que eu contei para vocês aqui, lá a parábola de Jeremias, lá que Deus levou Jeremias no templo, por Jeremias, vai ao templo lá, entra lá numa sala lá, e pega taças de vinho, e enche de vinho,
E chama os filhos de Jonadab lá, os recabitas, e coloca diante deles as taças de vinho, e fala para eles beber vinho. Jeremias fez. Chamou os recabitas lá, encheu essas vinhos e falou assim: ó, vamos beber vinho. Os recabitas, não. O nosso pai Jonadab ordenou para não bebermos vinhos, não habitarmos em casa, habitarmos em tenda, fazer isso e aquilo, e não fazer essas coisas. Aí Deus fala para Jeremias: viste Jeremias, os recabitas obedecem à voz de Jonadab, e o meu povo não obedece à minha lei, não obedece à minha voz. Tem pessoas em certas religiões que as pessoas seguem. Irmãos, tem uma igreja aí no Brás aí, é a igreja da Vó Rosa. Quantos conhecem que é a igreja da Vó Rosa? Ninguém conhece? A igreja da Vó Rosa, se você entrar no YouTube, você vai ver. A igreja da Vó Rosa, ela é a igreja que foi aberta pelo padre Aldo Bertoni. Ele dizia o seguinte: não, a Vó Rosa morreu, ela que abriu a igreja, o padre Aldo Bertoni deu sequência à igreja da Vó Rosa. Aí o Aldo Bertoni dizia que a Vó Rosa era o Espírito Santo, e ela se dizia que ela era o Espírito Santo encarnado. Veja bem, bom, já começa por aí o erro, né? A Vó Rosa. E tem uma coisa, hein? Vou falar porque eu vi. Lá tem dons de línguas, profecia, revelação, do que você pensar tem. O que você pensar tem. As irmãs têm que usar a manga do vestido até aqui no punho, senão não entra, e a saia até o pé, a gola até o pescoço, os homens a mesma coisa. E não entra na igreja calçado, não, o sapato fica lá na porta. Pensa numa igreja que é exigente em tudo, mas adianta alguma coisa? Não adianta nada, irmãos. É o que o Paulo está dizendo aqui, ó. Se eu viver na carne, é a mesma coisa, não adianta nada dizer que eu sou cristão. Não adianta nada. A vida cristã é diferenciada porque eu sou guiado pelo Espírito Santo. Ser guiado pelo Espírito Santo é o sinal de filhos de Deus. Não é as aparências, não são as formalidades que imposta, que existem muitas formalidades impostas pelo homem. O que Deus quer, irmãos, Deus é Espírito, importa os adoradores, o adora Espírito em verdade e com reverência, irmãos. O que mais eu aprendo aqui nesse versículo 18? Legalismo e vida espiritual não se misturam. Paulo deixa bem claro isso aqui, ó. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Legalismo e vida espiritual não se misturam. A vida espiritual quebra qualquer paradigma, qualquer coisa. Versículo 19 ao 21 agora, nós vamos aprender algumas coisas aqui. Esses dois versículos são colocados juntamente no texto de Paulo. Os desejos pecaminosos não podem ser ignorados pelos cristãos. Versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Aí Paulo começa a enumerar agora: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, pelas quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Esses 3 versículos aqui vamos analisar juntos. A obra da carne aqui são atos públicos
das atitudes tomadas pelos cristãos. Atos públicos das atitudes tomadas pelos cristãos. Então, se eu sou cristão, eu não posso andar na carne, por quê? Porque as obras da carne são manifestas. Quais são? Prostituição. Pode um cristão se prostituir? Não. Nem fisicamente, nem espiritualmente. Então, essas obras da carne aqui são atos públicos das atitudes tomadas pelos cristãos. As obras da carne são conhecidas por todos, mas a vida espiritual por poucos. Por que Paulo diz aqui no verso 19 ainda? Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, impureza, lascívia. Então a pessoa que vive uma vida de impureza, porque esses 3 primeiros itens aqui são os pecados da sensualidade, que existe na carne, que o Espírito trabalha contra isso. O Espírito trabalha contra isso. E hoje as pessoas, nesse evangelicalismo moderno, as pessoas não prezam por isso aqui, porque Paulo deixa bem claro uma coisa, porque as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, impureza, lascívia. Esses 3 primeiros itens são pecados da sensualidade, que levam à impureza moral do cristianismo. É o que leva aos escândalos, é o que leva o nome de Cristo a ser blasfemado, é o que leva a igreja a ser manchada pelo pecado. Por que isso, irmãos? Porque os líderes, em primeiro lugar, têm que se cuidar para não fazer aquilo que não devem fazer. Tem que tomar cuidado, comprar colírio para o olho, comprar ouvido espiritual para ouvir, coração quebrantado para receber Deus, ter um espírito manso para ouvir a voz do Espírito de Deus. O líder tem que começar por tudo isso. E os cristãos a mesma coisa. Se eu não tenho ouvido espiritual, se eu não tenho os olhos, veja bem, de acordo com o que Deus quer, e o meu coração também, eu vou sofrer as consequências. Vivemos uma época em que o Salmo 101 tem que ser lido por nós todos os dias. Quando o salmista diz assim, ó, não colocarei coisas más diante dos meus olhos. Nesse mundo perverso, você não colocar coisas más diante dos seus olhos, você tem que estar vivendo espiritualmente, porque do contrário, meu irmão, 101 verso 3, Salmo 101 verso 3, você vai encontrar isso, não porei coisas más diante dos meus olhos, porque do contrário, você vai sofrer as consequências aqui da prostituição, da impureza e da lascívia. Você pode ver, Sansão caiu por causa disso, Davi caiu por causa disso. Você vai ver que quem mais do Velho Testamento que sofreu as consequências disso? Sansão, Davi, Salomão então nem se fala, aquele lá descambou de vez mesmo. Irmãos, e quantos homens e mulheres de Deus, irmãos, caíram por não aplicarem suas vidas a ação do Espírito Santo e deixar exatamente esses 3 itens aqui, dos pecados da sensualidade, levar à derrota. Tem um texto de Isaías, no começo, eu li a semana passada e já esqueci, hein? Você que está escrito lá logo no começo desse capítulo 3, ou até o capítulo 3, o capítulo 6, está escrito ali, que as mulheres de Israel gostavam de andar cascavelando, tilintando o passo. Aí eu fui pesquisar, né? Essas irmãs que eram... Eu falei, rapaz, já tinha naquela época isso, hein? Quer dizer,
É complicado, né? Olha a sensualidade o que faz, né? Então, e Deus falou assim, ó, eu condeno isso. Eu condeno. Irmãos, nós somos cristãos. Começamos aqui começamos dizendo sobre isso. A diferença que nós temos que ter do mundo. Não podemos andar como o mundo. Outra coisa que eu aprendo aqui agora, veja bem, que nesses itens aqui que levam a impureza moral, é que quando você fala exatamente sobre a questão da impureza moral e da ética cristã, eu já tenho tido vários debates com pessoas, irmãos, que as pessoas ficam raivosas comigo, a ponto de querer me bater. Porque quando eu digo para assim, ó, Mateus capítulo 5, 6 e 7 é para a igreja? Não é para a igreja não, aquele evangelho do reino. Eu falei, está certo, o evangelho do reino vai ser pregado, não é por nós não, o evangelho do reino já está sendo pregado pela igreja. A igreja vive o evangelho do reino, porque o reino de Deus chegou até nós através de Jesus Cristo. O evangelho do reino milenário é uma outra coisa, não tem nada a ver com isso não. Então a impureza moral leva as pessoas ao paganismo contemporâneo. Versículo 20 agora. A idolatria, feitiçarias, tudo isso aqui. A impureza moral leva as pessoas ao paganismo contemporâneo. Quantas coisas existe o paganismo aí que as pessoas fazem isso? Feitiçaria, que vem da palavra farmaqueia, da onde surgiu a palavra farmácia, que as pessoas usavam drogas para fazer os seus cultos, seus rituais, aquelas coisas todas. Então feitiçarias, que vem da farmácia, da palavra farmaqueia, são drogas que entorpecem a mente das pessoas. Por que Paulo disse isso aqui, irmãos? Porque a idolatria, a feitiçaria, ela é como se fosse uma droga. E a carne leva as pessoas a fazerem isso, a usufruir da droga realmente. Irmãos, a coisa é séria, irmãos. Não é brincadeira. O que mais eu aprendo aqui nesse versículo 20? São exemplos dos pecados dos cultos pagãos, que faz tudo isso que bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essa. Eu conheci uma irmã que se converteu, vários irmãos que conheceram aqui. A mãe daquela irmã que foi, da Suzel, eu esqueci o nome dela. Maria Helena, isso, irmã Maria Helena. Ela era mãe de santo no termo Macumba lá. E ela falava para nós, falava assim, que ela sofria do fígado. E ela, lá no centro de Macumba, baixava uma entidade nela lá, obrigava ela a comer 1 litro de pimenta, pimenta malagueta, aquela pimenta vermelha que vem no centro de Macumba lá. Ela comia 1 litro de pimenta daquele lá e bebia 1 litro de 51. E falava que não sentia nada. E aí o bicho pegava ela e cirandava mesmo. A carne leva as pessoas a serem consumidas por Satanás, porque a carne é como se fosse uma droga, ela entorpece a mente da pessoa, ela muda a direção da pessoa, Quando você convida uma pessoa que não é crente para vir para a igreja, o que ela coloca? Uma desculpa, né? Mas coloca ela para ir para um barzinho, convida para ir para um barzinho para você ver. Hã? Vai correndo. A carne é como se fosse uma droga. Ela deixa a mente da pessoa entorpecida. Que mais eu aprendo aqui, irmãos? As obras da carne são expostas pelo apóstolo como os males sociais. Versículo 21 aqui. Inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisa semelhante. Também isso aqui eu aprendo aqui. As obras da carne são expostas pelo apóstolo como os males sociais da época. Que existe tudo isso aqui. Tudo coisa da carne, idolatria, feitiçaria, porfia, emulações, pelejas, ira, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. A escolha é nossa, ou vida com Deus, ou vida separada de Deus.
Então as obras da carne desenvolvem as opiniões conflitantes entre as pessoas. As obras do Espírito desenvolvem as opiniões de harmonia, de comunhão, de koinonia. As obras da carne é para dividir, as obras do Espírito é para juntar. É diferente. Que mais eu aprendo aqui? A lista dos pecados da carne termina com as formas pagãs de adoração, aqui como está no verso 21. Que mais eu aprendo aqui, irmãos? A advertência severa do apóstolo: não herdarão o reino de Deus. Isso aqui é uma advertência severa assim, ó. Vocês querem continuar? Continue, mas vocês não vão herdar o reino de Deus. Vocês vão para o inferno. Ah, pastor, mas falar de inferno, irmãos, quem não é do reino de Deus vai para onde? Só tem céu e inferno, não tem uma terceira opção. Não é do reino de Deus, filho, meu irmão, o caminho, o tachão está aceso lá, está só esperando alguém lá para ser cozinhado lá. Misericórdia. Paulo ressalta as exigências severas e éticas do reino de Deus. Olha que pode colocar aqui, ó: inveja, homicídio, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo ressalta as exigências severas e éticas do reino de Deus. O reino de Deus exige transformação, mudança de vida, e Paulo também apela exatamente para uma vida espiritual em contraste com a vida carnal. Que Deus venha nos ajudar, irmãos, e que essa santa ceia venha ser uma santa ceia de transformação em nossas vidas, em nossa maneira de pensar, de agir, e que nós venhamos a glorificar o Senhor em todas as nossas ações e em nossas atitudes. Amém, irmãos?